as nossas convicções, aquelas coisas que nós cremos, que afirmamos, o que elas de fato significam para nós e como elas realmente afetam a nossa vida. Então, um pouco aquela ideia de que aquilo que sabemos, o que de fato, disso tudo que sabemos, o que se torna para nós assim, convicções que fazem diferença na nossa maneira de ser e de viver. E ele lançou, para exemplificar essa abordagem, né? Ele lançou essa pergunta assim, olha, hoje é muito comum a gente ouvir por toda parte as pessoas falarem assim, Deus está no controle. Deus está no controle. Todo mundo está dizendo isso. Crentes, não crentes, todo mundo, a situação que estamos vivendo e por toda a confusão e dificuldade. Então, essa frase, ela se tornou assim, popular, digamos assim. Deus está no controle. Mas a questão é, o que realmente isso quer dizer, o que significa para mim quando eu digo que Deus está no controle? É alguma coisa mais ou menos equivalente assim, fica firme aí que tudo vai dar certo, no final tudo se resolve, o que tiver que ser será, então pronto, Deus está no controle, quer dizer, pode acontecer qualquer coisa, mas tudo é a mesma coisa, porque Deus está no controle. Então, ou então, como o meu antigo chefe gostava de dizer, ele é discípulo de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, sei lá como é que é a música. Entende? É isso, assim, é uma verdade, ou para nós aqui, né, seria assim, uma verdade que a gente afirma, até crê mesmo nela, que Deus está no controle, mas que pouco me afeta na prática. Assim, eu digo que Deus está no controle, mas faço o que eu tenho que fazer, vivo a vida que eu tenho que viver, e isso fica como assim, jargão. Né? Então, a pergunta assim, o que é que quer dizer isso para mim, para você? Quando você diz assim, Deus está no controle, isso quer dizer o quê? Para a sua vida, como isso influencia as suas escolhas, suas decisões, né? Como isso assim muda a sua cabeça, os seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades. Às vezes a gente diz assim, Deus está no controle, mas a gente continua com a mente confusa, com os sentimentos oscilando para cá e para lá, e com a vontade desorientada. Eu digo, Deus está no controle, mas eu estou assim, né? Não tô me sentindo nem um pouco tranquilo e sossegado com essa ideia. Deus está no controle, mas eu estou aqui apavorado. Então, assim, ou eu ajo na prática segundo o que eu acho que devo e no final pode ser que, em termos assim da vida mesmo, eu é que estou no controle de alguma maneira. Né? Então, o que quer dizer isso? Né? Como isso afeta a minha maneira de lidar com as circunstâncias da vida? O fato de que Deus está no controle. Pode ser que para alguns isso assim é um fatalismo religioso. É só outra maneira de dizer que é o destino, que é o karma, que é o caos, que é qualquer coisa. Um certo fatalismo. O que tiver que acontecer, vai acontecer, e a gente tem que se conformar com isso, porque Deus está no controle. A gente tem que se resignar a isso, porque no final Deus está no controle. Isso, essa atitude desse fatalismo, mesmo um fatalismo, digamos assim, religioso, né? Que não está atribuindo as coisas que acontecem assim, simplesmente ao acaso, aparentemente, isso acaba gerando, muitas vezes, um descontentamento
porque Deus está no controle, mas eu não estou nem um pouco feliz com a minha vida, com o que está acontecendo, com a política, com o país, com qualquer coisa que você pense, com o relacionamento, com a situação dos meus familiares. Deus está no controle, mas eu estou muito chateado, muito triste, muito qualquer coisa. Mas eu acho que eu tenho que me resignar. Lá na minha terra, você pergunta para o caboclo lá como é que ele vai, ele diz assim, como Deus é servido. Quer dizer, é lá, como Deus permite, como Deus deixa. Entende? E, irmãos, essa resignação, ela vai gerando esse descontentamento que, no final, acaba se traduzindo assim numa murmuração, no pessimismo, numa reclamação, de alguma forma, num ressentimento, que aparentemente é com a vida, com as coisas que não estão bem. Mas se as coisas, eu não estou gostando nada do que está acontecendo no controle, no final eu estou, assim, atribuindo a Deus o meu descontentamento e as coisas que não estão bem na minha vida, ou pelo menos não estão como eu queria que tivesse. Então, no final, vira uma murmuração contra Deus, no limite. Também tem aqueles que usam essa frase com assim, um otimismo, né? Um otimismo espiritual, né? Assim, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E aqui a gente sente o eco daquele texto que nós conhecemos bem, estudamos muito ele, que lá de Romanos 8, 28 a 30, todos que foram aí formados na ISN Raiz, sabem, né, de cor e meditam nisso, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, fica parecendo que quando eu digo assim, Deus está no controle, na verdade eu estou, de alguma maneira, me referenciando a esse texto, né? Então, alguns traduzem isso na prática como uma espécie assim de um otimismo que é um pouco alienado de tudo. Assim. Não, mas é um propósito. Deus está no controle, né? E, e, e no final, de alguma maneira, em algum momento, isso vai acabar gerando uma frustração, porque tem pessoas que pensam assim, entendem assim, que tudo no final das contas vai dar certo, vai ser o bem para todo mundo, e aí se deparam com situações que não se resolvem da maneira como a gente espera. Uma situação financeira, uma situação de saúde, um relacionamento, uma questão de família. Então, no final das contas, esse otimismo espiritual, ou o que seja, ele não resiste à vida, ao que acontece, né? Então, também, no limite, vai acabar gerando uma atitude contra Deus, né? Paulo escreveu assim em Romanos, ele dialogando, né, num diálogo imaginário com seus opositores, as pessoas diziam assim para ele, tá, mas se Deus sempre faz o que ele quer, ninguém nunca consegue contrariar Deus, Deus se queixa de quê? Do que Deus se queixa? Se eu peco ou não peco, se acontece uma coisa boa ou ruim, tudo não é Deus que está deixando, permitindo. Então, Deus não tem que reclamar de nada. Não tem que cobrar nada de ninguém. Porque no final é Ele que está no controle, Ele que manda. Então, assim, quer um fatalismo, um pessimismo, quer seja esse otimismo que vê a coisa assim, acabam se tornando em atitudes em que a gente vai cobrar de Deus, de alguma forma. Né? E tem aqueles que acham que a coisa funciona mais ou menos como uma loteria cósmica, né? Você pode se dar bem ou se dar mal. Geralmente na loteria pouca gente ganha, muita gente perde, né?
Então, na loteria cósmica, você se deu bem, nasceu com uma boa saúde, numa boa família, num bom país, sei lá, numa boa família, tudo mais, e você foi beneficiado. E naquelas estatísticas assim, sei lá, 20% se lascou com alguma coisa, você está sempre nos 80% que escapou. Então, você vai ali driblando a situação, mas é lotérico. Uma hora pega você, mas até lá vai, né? O problema é que no final das contas, isso revela uma visão de mundo impessoal. Então, assim, pode acontecer uma coisa ou outra. Às vezes eu brinco aí com os irmãos, falando lá me referindo lá ao universo do Guerra nas Estrelas, né? Do lado negro da força. Aquela história, né? Alguns aí conhecem. Aquele conflito, né? Enfim, nessa ficção, de gente que vai para o lado do bem e lado do mal, mas do bem, né? Só que, na verdade, se eu falo, por exemplo, em lado negro da força, eu estou fazendo um juízo de valor sobre o que é certo e o que é errado. Então, isso não pode ser uma força impessoal. A força não tem lado negro, nem azul, nem verde, nem nada. Uma força é só uma força. É só uma força. Não tem como você fazer uma qualificação moral de uma força, de um raio que cai. Não tem. É como os animais selvagens. Não tem. Então, se eu assumo um universo que tudo são forças, não tem não tem nada pessoal nesse universo, não tem nada que eu possa me falar sobre sentido, significado, isso vai acabar me levando realmente a uma situação de desespero, porque qual é a garantia que eu tenho de que qualquer coisa faz sentido se tudo é um grande acaso, né? Então, irmãos, assim, quando eu digo Deus está no controle, o que isso significa para mim, para você? O que isso quer dizer para você? Como isso impacta você? Talvez a ideia, então, é assim, a gente pensar nisso, refletir um pouco sobre isso, fazer algumas perguntas para a gente mesmo, entende? E sobre essa expressão que nós usamos e que, de fato, ela é verdadeira. Deus está no controle de todas as coisas. Mas o que isso, mesmo em termos bíblicos, o que isso quer dizer? Que só acontecem coisas boas porque Deus está no controle? Isso quer dizer que tudo o que eu quero, o que eu desejo, vai acontecer se Deus está no controle? Ou se acontecem coisas ruins, coisas más, então Deus está no controle, então a responsabilidade é de Deus também? O que quer dizer, né? Eu fiz essa provocação no grupo caseiro e, teve algumas contribuições muito interessantes. Peguei assim, os irmãos meio de supetão, assim, como estou falando aqui agora e tal, né? Que quer dizer para você isso, né? Eu estou pensando nisso tem umas 2 semanas, vocês estão ouvindo agora, mas assim, a minha provocação, né? Claro que os irmãos sabem, conhecem o texto e certamente já pensaram nisso, né? Mas eu coloquei isso lá para o pessoal no grupo caseiro, tive algumas contribuições interessantes. Por exemplo, uma frase que eu ouvi lá do Elias, que é assim, eu não sei nem, ele falou isso naturalmente, não sei nem se ele deu, quis dar todo o peso que no final eu acabei achando que a frase tinha, que é meio assim, se Deus está no controle, então uma coisa que isso significa para mim é que eu não estou. Pensou nisso? Eu não estou. Tem alguém no controle, tem alguém no comando, e não sou eu. Porque, irmãos, pode ser muito difícil para alguns de nós renunciar ao controle das situações. Porque quando acontece uma circunstância próxima, difícil, como muitos temos vivido,
de alguma maneira, com essas questões de saúde, por exemplo, mas podem ser outras, questões financeiras, enfim, quaisquer que sejam, a gente pode ser muito difícil para a gente abrir mão do controle. A gente tem aquele impulso de que a gente precisa agir, precisa fazer, precisa correr atrás, precisa cuidar. Agora, irmãos, é diferente agir, trabalhar, servir, isso é diferente de controlar. Aí que eu acho que a gente se embaraça algumas vezes. Tá certíssimo a gente correr atrás, fazer o que precisa fazer. Mas a gente tem que ter cuidado para, em algum momento no coração da gente, a gente está simplesmente assumindo o controle da situação. Muitas vezes uma situação que a gente não tem como lidar com ela. Porque a gente não tem como, de fato, controlar todas as coisas que ela envolve. Quer dizer, você pode ter toda a sua precaução, providência e buscar os melhores recursos, os melhores profissionais, as melhores ajudas, mas há sempre um número assim muito grande de circunstâncias que você não comanda elas. E quando eu começo a assim, assumir o controle, mesmo assim, começando com essa ideia correta de que eu preciso fazer, de que eu preciso atuar, aí eu começo a perder a paz e o sossego. Quando eu medito no Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor, o primeiro pensamento que me vem é muito simples, e é mais ou menos esse. Eu não sou meu próprio pastor, e eu preciso de um pastor. Porque eu tenho uma vocação muito grande para ser meu próprio pastor. E tentar resolver a minha vida como eu melhor puder. Também relembra aquele texto de Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus: venham a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então, Jesus está dizendo: deixa eu comandar esse negócio. Fica aqui do meu lado. Põe a canga que está no meu pescoço, vai no seu, mas deixa que eu vou fazer a força e eu vou direcionar. Você vai ter que andar. Mas quando eu digo o Senhor está no controle, uma coisa que eu tenho que me lembrar é que eu não estou. Eu não estou. Esse é um pensamento muito bom. Outra coisa que eu fiquei pensando é que se ele está no controle, então eu sei a quem recorrer, a quem pedir. Então você chega num lugar qualquer, numa repartição, qualquer que seja, entende? Você tem alguma demanda, tem alguma questão, você diz: bom, quem é o chefe aqui? O chefe aqui é o Elton. Então tá, é ele que eu vou chatear. Eu vou chegar lá e dizer: olha, comandante, a situação tá assim, tá assim. E depois que eu contei a história toda, eu volto para a minha sessão tranquilo. O pessoal pergunta: e aquela situação? Já falei com o chefe. O problema agora é dele. E a Bíblia diz exatamente isso, né, lá em Filipenses, para a gente não andar ansioso com coisa alguma mais, e tudo seja conhecido diante de Deus pela suplicação de graça, as nossas petições. Então, se ele está no controle, eu sei qual é a porta que eu vou bater, qual é o nome que eu vou clamar, a quem é que eu vou pedir. Assim, então, isso torna para mim essa expressão algo vivo, algo que muda a minha vida. Ele está no controle, então eu vou pedir a ele. Eu vou bater na porta dele. É a ele que eu vou levar a minha aflição. Outra contribuição lá do grupo caseiro, acho que foi até o Saulo que lembrou isso, se ele está no controle, então vai ser cumprido o propósito dele. E, na verdade, esse é o que o texto completo de Romanos 8 nos diz, né? Todas as coisas cooperam para bem dos que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se Deus está no controle, a agenda é a agenda de Deus. Ele está implantando o plano de governo dele, que pode ser que, eventualmente, eu não concorde com algumas coisas, ou pelo menos não goste delas.
Agostinho disse que eu não devo presumir que o que não me agrada também não agrada a Deus. É falso a gente pensar isso. Agradar ou não nos agradar não pode ser o nosso critério. O critério que a gente tem que ter assim, Deus está no controle, então ele vai agir, atuar em todas as coisas de acordo com o propósito dele. O comando não é dele? É dele. Mas, de novo, pode ser difícil para nós, às vezes, renunciarmos aos nossos próprios propósitos e desejos. Porque, muitas vezes, eles não, pode ser que eles não tenham nada de ilegítimo, nada de pecaminoso, nada assim, não sei, nada de errado em si, mas era o meu desejo, que realizar tal coisa, de cumprir tal tarefa, ou de ter tal profissão, ou de ter um certo nível de conforto para a família. Pode ser que eu tenha muitos propósitos, ou a saúde da minha família, dos irmãos, das pessoas que a gente ama. Então, assim, pode ser difícil para nós, muitas vezes, renunciarmos aos nossos próprios e buscarmos, assim, nessa afirmação, Deus está no controle, compreendermos que ele age de acordo com o propósito dele. E nem sempre eu vou conseguir entender totalmente. Nem sempre. Deus é um ser infinito, todo-poderoso, eterno. Tem um propósito eterno, um propósito cósmico, que envolve todo o universo. Eu não posso ter a pretensão de, olhando para esse pedacinho, esse pequeno recorte, que é a minha vida, ou que eu consigo ver e entender, eu não posso ter a pretensão de julgar as ações do Deus soberano, todo-poderoso. Então, Deus está no controle, ele vai agir em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas o bem daqueles que o amam é o bem que atinge, que visa o propósito de Deus. Não é o bem que eu imagino, o que eu gostaria de ver implementado. Por mais biblicamente, teologicamente, que eu consiga sustentar o meu sonho, é o meu sonho. É a minha visão, é o meu ideal. Então, e aí a gente pode pensar, bom, se Deus está no controle, então eu não preciso nem devo andar ansioso, ter medo, me entregar ao desânimo ou à tristeza excessivas. Deus está no controle, pode ser que seja uma situação muito difícil, que me traga tristeza, cansaço, desânimo, mas eu não tenho que andar nisso, né? Como Jesus diz no Sermão do Monte, para a gente não andar ansioso. Ele não está dizendo, não é para a gente não ter ansiedade, é impossível a gente não ter ansiedade. O que a Bíblia diz é o que a gente deve fazer com a ansiedade. Não supõe que a gente não vai passar por isso, por essas situações difíceis de medo, de insegurança. Não supõe isso. O que Jesus ensina no Sermão do Monte é as pessoas, os discípulos, terem uma outra maneira de olhar para aquela situação que pode ser difícil. Que maneira é essa? Saber que vocês têm um Pai que está nos céus e Ele comanda todas as coisas. Ele veste a flor do campo, Ele alimenta os pássaros, Ele está no controle. Então, essa é a... Mas isso, meus irmãos, isso deve ser assim, um exercício diário, né? Não pode ser só uma afirmação de fé, é um exercício. É um exercício. Eu tenho que, cada dia, ou cada manhã, me lembrar dessas coisas, ou a cada passo do meu dia me lembrar dessas coisas. Como um exercício mesmo. Porque não é algo que flui da nossa natureza humana. Nossa natureza humana é frágil, é cheia de medo, de temor, de insegurança, de inveja, de ciúme, de intriga, de ira, de tudo quanto é trem bagunçado. Por isso a Bíblia diz para a gente se despir do velho homem, renovar o entendimento da gente, para se revestir do novo. Você não pode sair do velho homem para o novo homem só como quem troca de roupa,
se você não renova o seu entendimento, o seu pensamento. Como eu renovo o meu entendimento, meu pensamento? Uma maneira é fazer enfrentar uma pergunta como essa e meditar sobre isso. O que eu quero dizer quando Deus está no controle? Como isso muda a minha maneira de pensar e ver essa situação que eu estou vivendo hoje? Quando eu digo isso, eu estou me jogando na loteria cósmica, assim, é lá o que vai dar, mas Deus está no controle. Ou eu estou assim, otimismo, assim, não, vai dar certo porque vai dar certo. Enfim. Ou pelo contrário, estou alimentando no coração uma resignação. Está tudo horrível, ruim, chato, triste, bagunçado, não sei o quê, mas Deus está no controle, eu vou fazer o quê? Né? Vou brigar com ele? Já tô brigando no meu coração com ele. Não era melhor dizer isso a ele? Levar isso adiante, dizer a Deus, eu não estou entendendo coisa alguma. Sei que o senhor está no controle, mas eu não estou. Para mim, esse negócio está uma bagunça. E colocar diante dele as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas dúvidas. Porque isso, quando eu faço isso, eu estou agindo de acordo com a minha fé de que Deus está no controle. Se ele está no controle, eu não estou negando minha fé. Eu estou expressando ela, a minha convicção. E não vou me entregar ao desespero, ao desânimo, à tristeza excessivas. Irmão, se Deus está no controle, então eu posso descansar, né? Posso descansar. Eu gosto muito daquele salmo, acho que é o Salmo 121, que diz que não dormita nem dorme aquele que te guarda, né? Muitas vezes na minha vida, situações difíceis, eu pensei assim, se Jesus vai ficar acordado, eu vou dormir. Não adianta eu ficar acordado aqui junto com ele, eu vou ajudar em quê? Não é não? Não adianta. Eu posso descansar. E no texto de Mateus 11, que eu já citei, Jesus diz isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, olha, Jesus fala em descanso para a alma, assim como no Salmo 23 a expressão é essa, né? Refrigera a minha alma, restaura a minha alma. Muitas vezes nós assim nos afadigamos muito com as situações que temos que enfrentar, e essa pandemia trouxe encargos mais pesados para muitos, né? Porque toda a maneira de fazer as coisas mudou, né? E às vezes a gente vai chegando naquele limite de exaustão física, né? E exaustão de alma também, mas muitos só param quando o corpo colapsa, né? Quando dá aquela até já criar até um nome aí moderno, né? Para esse esgotamento, né? Virou uma síndrome do burnout, que isso o nome inventaram agora, mas isso existe desde que o mundo é mundo e que a gente não cumpre o mandamento de Deus de trabalhar 6 dias e descansar um, né? Vai contra as especificações do fabricante e sobrecarga a máquina e pifa mesmo e está fora da garantia, né? Porque, enfim. Mas ainda que aí você vai toma um remédio, um negócio para descansar, para se o corpo está parando mesmo, mas se a alma não descansar, não adianta. Não adianta. Às vezes as pessoas falam isso, né? Elas estão tão estressadas, sobrecarregadas, que o sono não recupera nada. Por quê? Porque a alma está cansada. Você bota o seu corpo para dormir com uma medicação. Você não sossega a sua alma com o remédio. Não sossega. Quando a alma está descansada, o corpo pode até estar muito cansado, porque aí acontece duas coisas, né? Uma que a alma sustenta o corpo, que o espírito firme sustenta o homem na sua enfermidade. A alma sustenta. O Senhor renova as forças daqueles que esperam nele. Andarão e não se cansarão. Isaías 40.
E outra coisa que acontece é que se a coisa for mesmo e tiver muito pegado, a gente pode experimentar aquela dinâmica que Paulo fala, quando diz assim, tá bom, o corpo não tem jeito, o homem exterior se corrompe. É o destino dele, mas o homem interior se renova. E é isso que me dá ânimo. Mas a alma precisa descansar. Então, se Deus está no controle, diz o outro salmo, se o Senhor não guardar, não vigiar a casa, não guardar a cidade, é em vão que os sentinelas fazem isso. Então, um pensamento que se Deus está no controle, eu posso descansar a minha alma e o meu corpo. Isso é fundamental esses dias. E por outro lado, se Deus está no controle, isso também significa que eu posso trabalhar e servir. Porque o meu serviço nele não é em vão. O que eu faço, a minha labuta, o meu esforço, ele não é à toa. Ele não é algo que vai dar em nada. Porque Deus está no controle. Então eu encontro um equilíbrio. Quando eu descanso porque Deus está no controle. Quando eu trabalho porque Deus está no controle. Deus está no controle. E Ele vai dar consequência ao meu serviço. Vai gerar frutos a partir do meu serviço. Porque se eu achar que nada é nada, que Deus não está no controle, ou que não existe Deus, o que seja, o meu trabalho vai me matar. Porque por mais que eu faça, por mais que eu me desgaste, não tenho nenhuma esperança de que aquilo vai dar em nada. Como vejo colegas trabalharem como eu, tantos anos no serviço público, e acharem que foi um desperdício, que nada é nada, que tanto faz, que, enfim. Então, amados, essas são algumas reflexões, né, alguns pensamentos que a gente pode aprofundar a partir dessa pergunta simples, né? O que significa para você quando você diz assim, Deus está no controle? E o que nós precisamos não não é apenas saber essas coisas, mas experimentar essas coisas, viver, exercitar a fé, renovar a mente com elas. Porque a nossa mente natural, ela não funciona, o homem natural não funciona a partir da ideia de que há um Deus no controle. Ele funciona a partir da ideia de que há o caos, a vida selvagem, a lei do mais forte, que você tem que se virar. O nosso instinto de conservação, de preservação e de não sei o quê, nos leva assim. Então, eu preciso renovar minha mente e pensar, não, o mundo não funciona desse jeito. Parece que é isso que está acontecendo, o caos no mundo. E olhando com olhos naturais, é só isso que eu consigo enxergar. Mas, se eu tenho uma revelação espiritual de que existe Deus e Ele está no controle, precisa mudar minha maneira de pensar e de encarar as coisas à minha volta. Precisa mudar, assim, meu próprio... renovar minha mente até que eu seja transformado, como diz lá em Romanos 12, né? Transformai-vos, ou sede transformados, pela renovação da vossa mente. Então, por isso esse exercício é muito importante. Não repita uma frase dessa, poderosa como essa, sem um conteúdo de vida pessoal, de convicção pessoal. Porque senão sua mente não vai ser renovada. Vai virar mais uma frase vazia. Quer ver outra? A verdade vos libertará. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade. Para você conhecer a verdade, você tem que ser discípulo de Jesus. Não vale dizer a verdade liberta. Jesus nunca disse isso. Nunca disse isso. Ele disse que se as pessoas se tornassem seus discípulos, conheceriam a verdade. Porque a verdade não é uma frase, uma proposição. A verdade é uma pessoa. Então, irmãos, assim, esse tipo de pensamento, de aprofundamento, precisa transformar a nossa mente para mudar o nosso caráter, os nossos sentimentos, as nossas vontades e atitudes.
É um processo, é uma caminhada. Não é um momento de um êxtase, de uma adoração, e que você vai ali e faz um compromisso. Acho que todos nós, pelo menos a maioria de nós aqui, já um dia fez esse compromisso, mas eu faço às vezes, eu chamei de orar o cotidiano, que é muito simples. A vida vai acontecendo e eu vou orando a vida. A vida vivida como se fosse oração, né? Eu escrevi isso um dia, o Edilson botou numa música, né? Então, vai orando o dia. O que encontra, o que acontece, qualquer coisa, uma tarefa em casa, um telefonema, uma notícia de algum lugar, vai orando o dia. Assim, é uma maneira de expressar a minha convicção de que Deus está no controle, né? De amarrar o meu dia em torno de uma coisa. Um outro aspecto aqui, então a gente assim, a gente afirma que Deus está no controle. O que a gente quer dizer com isso, né? E algumas aplicações disso. Se Deus está no controle, então, o que você vai dizer aí? Ou pensar, ou meditar. E aí, também aqui a gente pode ter algumas perguntas de aprofundamento disso. Temos assim, para nós mesmos. Eu digo assim, Deus está no controle, tá? Mas quem é esse Deus que está no controle? O que você conhece e sabe dele? Lá em Jeremias 9, 23, 24, tem um texto que eu gosto muito. Diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, justiça e juízo sobre a terra, porque dessas coisas me agrada. Quem é esse Deus que você está dizendo que está no controle? Como é ele? Que ser é ele? Um ser pessoal, um Deus que tem um caráter, que tem uma vontade, que pode ser agradado ou desagradado, um ser infinito, eterno, todo-poderoso. Quem é esse Deus, amados? Porque se quando eu digo Deus está no controle e Deus aí para mim é uma expressão vazia, essa frase não quer dizer nada. Se eu digo Deus está no controle, Deus aí é um Deus da minha cabeça, é o ídolo mental, é a minha ideia de Deus, é o meu conceito de Deus, isso é, não vou dizer que não é nada, porque é idolatria. É um grande engano. Então, para essa frase ter sentido para mim, eu tenho que conhecer quem é esse Deus. Conhecimento do Altíssimo, né? Tem um livro do Tozer, esses dias acho que o Alfredo falou nele, que é essa ideia, assim, quem é esse Deus? Quais são os atributos desse Deus? Aí você, como conheço esse Deus? Vai ler a história da intervenção de Deus registrada nas Escrituras. Quem é esse Deus que está no controle? E a outra pergunta é, qual é o propósito e vontade e verdade desse Deus que está no controle? Qual é o propósito dele? Qual é a vontade dele? Qual é o plano dele? O que ele quer dos homens? De mim? E a gente vai dando assim, conteúdo, né? Expressão. Deus está no controle. Quem é esse Deus? E o que, que ele quer? Ele está controlando tudo para quê? Mas, assim, outra pergunta é assim, qual é o meu relacionamento com esse Deus? Como eu me relaciono com ele? O que ele é para mim? É um juiz, um ser distante? É alguém que está no meio da nuvem escura, da chama de fogo, que eu não consigo chegar perto? Quem é esse Deus? Eu conheço ele? Eu tenho um relacionamento com ele? É, acho que todos aqui já a resposta a essas perguntas definem muito do que significa para você Deus estar no controle.
quando eu estava trabalhando ainda, e mesmo esses dias, né? Acontece ainda, a, a Câmara, onde eu trabalhei muitos anos, é um lugar muito agitado, né? Como os irmãos sabem. Cada vez mais agitado. E há muitas mudanças lá. De vez em quando, entorna o caldo lá e aí vinha aquela história assim, mas agora quem é o, sei lá, o diretor-geral da Câmara? Quem é o secretário-geral da Câmara? Quem é o diretor não sei da onde? Né? E, e às vezes havia aquela coisa assim, se eu disse, não, esse camarada aí, eu sei quem é ele. Esse cara que vai assumir essa diretoria, eu conheço ele. É o cara competente, não sei o quê, não sei o quê. Eu sei quem é ele. E eu tenho uma perspectiva melhor ou pior de como ele vai comandar as coisas. Né? Eu sei como ele pensa. Eu sei como ele age, eu sei o que ele é capaz. E quando eu conheço o camarada pessoalmente, aí é melhor ainda, né? Eu digo assim, não, eu sei, conheço o currículo dele, mas conheço ele. E posso esperar isso e não aquilo. Perdão da comparação. E assim, você sabe quem é Deus? Você conhece ele? Sabe o que ele pode fazer? Você sabe o que ele pensa? Para onde ele vai levar as coisas? Como é o seu relacionamento com ele? É legal quando um colega da gente é nomeado para uma diretoria importante, né? Você chega lá, não bate nem na porta, entra lá, toma um cafezinho, atrapalha o cara, vai embora. Seu amigo, você tem intimidade com ele. Ou se você acha que ele está fazendo alguma coisa de outro jeito, você vai lá em liberdade, né? Mas a gente tem que ter, assim, é um pouco isso, né? Quem é Deus? Esse Deus que controla todas as coisas. Assim, qual é o currículo de Deus? Qual é o propósito, o projeto de Deus? Qual é o meu relacionamento com ele? Dá para chegar sem a hora marcada e expressar o que você sente, o que você quer? Você tem certeza de que ele opera em todas as coisas para o seu bem, embora talvez nesse exato momento você não esteja sentindo dessa forma? Você sabe o caráter dele? E uma quarta pergunta, assim, quem é esse Deus? Qual é o propósito dele? Qual é o meu relacionamento com ele? E uma quarta pergunta que não deu para eu fugir dela é assim, o que é que precisa mudar em mim e na minha vida, nos meus pensamentos, na maneira como eu reajo às circunstâncias, se Deus está no controle? O que é que eu tenho que mudar? O que é que tem que ser diferente na minha alma, nas minhas convicções, na maneira como eu reajo, se Deus está no controle? Eu posso lembrar de situações na minha vida que eu agi com muita aflição e quase assim um desespero por conta de coisas, olhando hoje para trás, dá até vergonha. Mas você se encontra no estado de alma, às vezes tão fraco, que uma mínima coisa é assim. Deus está mandando no universo todo, mas não está mandando no meu dia, na minha casa, no pneu do meu carro. Não está. Você está com muita coisa importante para fazer, então isso aqui escapou. E o problema agora é meu. Amados. Aí vem aquela história. Quem é o Deus que nós cremos? Ele é um Deus infinito. O fato dele usar o poder dele para manter as galáxias em ordem não diminui nada o poder dele para fazer qualquer outra coisa. Deus não se gasta. Não se gasta. Ele não tem um estoque limitado de atenção, de poder. É isso que quer dizer que ele é infinito. Então, se eu creio no Deus infinito, eu posso crer no Deus que age no meu dia de hoje e na minha vida, em todas as coisas. Então, veja, quem é Deus? Aí eu vejo, tá, mas qual é o propósito dele? Como essas coisas aqui
podem cooperar para o propósito dele na minha vida? E essa segunda pergunta não deve nos afligir demais. Eu não tenho que ter respostas demais. Eu só tenho que ter certeza da presença de Deus e de que Ele vai conduzir aquilo para onde Ele quer conduzir. Eu não tenho, assim, não nos cabe fazer um interrogatório a Deus e fazer assim uma auditoria das ações de Deus para saber se Deus está indo bem na condução das coisas. Não nos cabe isso. Porque o nosso relacionamento com Ele não é assim. Aí vem o terceiro aspecto. O meu relacionamento com Ele, eu fui recebido como filho. Eu não sou uma peça na engrenagem. Eu sou filho. Eu não sou assim uma circunstância qualquer ali, um desconhecido. Eu sou filho. Eu sou filho. Esse é o meu relacionamento com Ele. Eu posso falar qualquer coisa para Ele. Porque eu sou filho. Agora, esse relacionamento, preciso trabalhar ele. Isso tem níveis, né? Eu posso ter pouca ou muita intimidade com Deus. A limitação não está em Deus, está em... Relacionamento não é algo dado, é algo vivido. Não é uma foto. Relacionamento é um filme. A foto é bonito. Você pega as fotos de casamento, depois a foto do aniversário de casamento, a foto do aniversário do não sei o quê, a foto dos filhinhos nascendo, é tudo lindo. Vai ver o filme da vida toda. O que é que acontece entre uma foto e outra? Aquele menininho bonitinho, cheirosinho que aparece ali, o trabalho que deu, né, Felipe? Para chegar ali naquela festa. Relacionamento, amados, se vive. E com Deus não é diferente. Você não se relaciona com o dogma, com a doutrina de Deus, mas com o ser vivo e pessoal. Relacionamento cresce, tem momentos diferentes, tem situações diferentes. Cada relacionamento, cada um de nós com Deus é peculiar, é próprio. Como pais que têm vários filhos sabem isso. Você trata cada um de um jeito. De um jeito. Nós temos vários amigos, amamos a todos igualmente, tratamos cada um de um jeito. Relacionamento é peculiar. E precisa investimento, né? Então, mas como eu disse no início, mais importante do que eventuais respostas ou pensamentos que eu tenho aqui expressado com vocês, mais importante do que isso talvez seja para cada um de nós pensar nas perguntas, refletir sobre elas. E até eu queria, em conclusão aqui, propor aos irmãos um pequeno exercício, né? Eu vou escrever isso aqui, e, enfim, se quiserem, mas é muito simples. Eu acredito que vocês tenham anotado aí em algum momento, né? Mas é um exercíciozinho que seria legal você fazer e compartilhar aí com o discipulador, com o grupo caseiro, enfim. Responder 3 perguntas. Quem é o Deus que está no controle? Qual é o propósito desse Deus para mim, para as pessoas? E como é o meu relacionamento com Ele? Quem é esse Deus que eu estou dizendo que está no controle? Qual é o propósito dele com esse controle? Para mim, para as pessoas? E como está o meu relacionamento com Ele? Certo? É um exercício. O outro exercício é assim. Complete, já fizeram esse exercício aí em algum momento, estudando inglês, qualquer coisa. Complete de várias maneiras a seguinte frase. Se Deus está no controle, então o quê? Escreva assim, sei lá, pessoal seu, assim. Se Deus está no controle, então o quê? Como isso impacta você? O que isso quer dizer para você? O que isso reflete na sua vida?
Você pode fazer isso usando, assim, situações específicas, entendeu? Então, assim, se Deus está no controle, então o dia fulano cria juízo. Não, brincadeira. É, se Deus está no controle, essa situação aqui está na mão dele. Ou, enfim, Deus vai cumprir o propósito dele com fulano. Se Deus está no controle, aí pode ser coisas pessoais, como a gente tentou um pouco aqui, né? Eu gostei muito disso. Se Deus está no controle, então eu não estou. Então, enfim. Dois exercícios, né? Primeiro, responder essas 3 perguntinhas. Quem é esse Deus que eu estou dizendo que está no controle? Quem é ele? O que eu sei sobre ele? O que eu conheço dele? E a segunda, qual o propósito desse Deus aí para mim? Para o que eu estou vivendo hoje? Para a minha vida? E o terceira, como é o meu relacionamento com ele? Como está o meu relacionamento com ele? E aí o outro exercício é complete de várias maneiras a frase: se Deus está no controle, então o que você pensa disso? Tá bem. O Garrincha tinha um texto que ele gostaria de compartilhar. Garrincha, se você quiser falar agora. Certo. Tá dando para ouvir aí? Tá dando para ouvir, né? Está um pouco Muito baixo. interessante a sua colocação aí, Fernando. Muito joia. Provocou muito aqui o meu coração. Quando você fala de Deus controlar o universo e coisa assim, realmente é uma coisa tão grande que às vezes eu tenho medo até de mexer e a gente ficar doido, porque Deus tem um trabalho enorme com o universo, né? É, e você estava falando que ele cuida também das plantinhas lá da erva do campo, faz ela crescer. Eu imagino todo esse mecanismo para ele fazer funcionar. Eu fico, Deus é grande demais. E a grandeza dele é tão grande. Hoje o homem ele está chegando ao ponto de dividir o átomo. Eu olho aqui para as coisas, eu não vejo o átomo lá, ele consegue enxergar, mas são coisas que fogem do entendimento da gente. Agora imagina as coisas, se o homem chega a ser, imagina a grandeza de Deus, o que ele é capaz, o que ele é possível. E uma coisa que intriga é pensar assim, se Deus está ali no controle, por que ele não atende minha oração, meu pedido? E o outro ele atende, o outro não atende. Eu achei que você fez uma colocação muito interessante aí, que é Deus, que nós somos individualmente diferentes. Deus dá um tratamento, por mais que a gente tenha relacionamento com a pessoa ou com Deus, o relacionamento que a gente tem com um e com o outro é particular, é específico, pela natureza da própria relação. E aí vem essa pergunta: por que Deus não me atende quando eu peço? E por que Deus atende noutra coisa que eu peço? Há uma diferença no resultado do que nós pedimos, do que nós fazemos. E aí cai naquele pensamento que você colocou aí. Bom, já que Deus sabe de tudo, para que eu vou me preocupar? Deixa a coisa andar. Se der, se eu quebrar a cara, quebrou. Se não der, fica assim, por isso mesmo, né? Só que eu estava vendo aqui, em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, ele fala: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai, buscai e encontrareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que se bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, se pedindo pão ao pai, qual é o filho que, pedindo pão ao pai, o pai vai dar uma pedra, né? Eu acho que isso aqui eu pude até entender melhor esse versículo, né? Que o que assim, aquela colocação, se vai no chefe, lá tem o diretor, se não, vou direto no diretor. Chega no banco, por exemplo, falar com o gerente. Ah, gerente, eu estou aqui com uma dívida, preciso de fazer um empréstimo. Aí o gerente fala, não, mas eu vou mandar para a diretoria para ver. Ele fala, não, mas eu quero agora, eu preciso agora.
Não, mas você tem que esperar. Aí a pessoa fica naquela agonia e coisa assim, começa até a passar mal do coração, aí vai de novo do gerente. Olha, eu preciso da solução agora, se eu estou indo para o médico, eu estou perigando infartar. Isso é muito interessante, porque ele fala aqui, pedir. E uma vez eu vi uma historinha de uma criança que a família estava, um parente passando enfermidade grave, e o pai reuniu com os 2 filhos, a menina, a mulher, a esposa, e estava orando pelo vovô. Aí depois, no outro dia, a situação agravou, aí reuniu a família de novo e falou: filhos, vamos orar de novo pelo vovô. Ele falou: pai, a gente já não orou ontem? Deus ouviu. A gente vai pedir de novo? E é assim, a gente, às vezes, a gente pede, vai aquela ladainha lá do começo, que é a situação aqui está... E Deus ouve. Aí a gente se inquieta, repete aquela mesma história, e Deus ouve. E eu penso Deus com o controle de todas as coisas, do universo e coisas assim, o tanto de coisas a fazerem andar, uma plantinha crescer, até o universo, o sol, essa coisa. A gente não tem ideia da grandeza disso. E então, a gente começa a imaginar, segundo essa... Sara, põe a imagem minha aqui também, por favor, que está o tempo todo aqui, eu fico meio disperso aqui. E a gente tem essa tendência, no pedido da gente, a gente repetir e repetir e repetir. Eu imagino que uma pessoa que chegue a gente e começa a pedir sempre a mesma coisa, a gente encontra aquela pessoa e vem pedir a mesma coisa, vem pedir a mesma coisa. Eu penso como que Deus deve se sentir diante de tanta aquela coisa que está expressando uma falta de confiança, uma falta de fé em Deus, uma falta de esperança. Mas aqui ele fala uma coisa interessante, que a gente deve pedir. E se a gente pediu e tem que esperar e aquilo está agonizando a gente está passando um problema até de saúde, a gente levar uma situação nova. Deus, a minha situação, pedi a semana passada, mas eu não estou aguentando, estou aqui. E leva essa situação já numa outra situação. Aí vem uma outra circunstância, precisa, por exemplo, pagar uma coisa que está vencendo. Aí vai... Então, a gente vai levando as situações novas, não aquelas coisas... Não é pelo muito falar que Deus vai agir, mas se a gente vai trazendo as situações, confessando as nossas situações, Deus vai saber a nossa reação. Ele vai falar: não, esse aqui está perigoso, ele vai acabar infartando. Então, então ele vai morrer, eu vou trazer para mim. Deus tem uns planos que nós não entendemos. Amém. E a nossa confiança é que vai expressar o que está dentro da gente, se a gente confia, e que Deus vai trabalhar uma paciência, fé, esperança no coração da gente. Então, a gente tem essa mania de repetir os pedidos, repetir. Eu sempre, assim, quando estou aqui orando pelas pessoas, e as pessoas estão colocando o pedido de oração, eu sempre peço: mas quais são as informações mais recentes? Como que está a situação? Melhorou, piorou? Para a gente expressar o nosso pedido em cima daquilo que as circunstâncias vão mudando, elas não são constantes igual ao nosso pedido de oração, elas são mutáveis. E Deus vai conhecendo o nosso coração através da nossa fé, da nossa ansiedade, da nossa preocupação e até da saúde do corpo. E aqui é bem interessante que ele fala: não é porque Deus sabe todas as coisas, eu não vou pedir mais. Ele fala: peça. Amém. E às vezes a gente vai buscar, mas busca com aquele pedido, Senhor, aquela situação me trouxe essa nova circunstância, me ajuda, Senhor, nessa circunstância, então, junto com aquela e coisa assim. Amém. E às vezes Deus está lá, sabendo: não, meu filho, eu sei o que vai acontecer, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com você. Mas a gente olhando aqui de baixo, Deus não está fazendo nada. Deus não está... Eu peço, ele não resolve. Mas, talvez o que seja mais importante é a expressão da nossa fé, e Deus já tem resposta daquilo. Às vezes ele vai até adiantar, porque nós não suportamos na nossa carne. Não suportamos. Mas se a gente vai e traz situações novas da gente, não da circunstância, a circunstância é de Deus. Ele sabe o que vai acontecer no fim.
Mas ele quer que a gente cresça, que a gente Amém. aprenda, que a gente tenha esperança. E aí, se a gente ainda está agoniado, volta. A gente pediu, buscou, bata e a porta vai É isso. abrir. Se ele sentir que a gente vai até o fim, o resultado que Deus já preparou, a gente bate naquele tesouro e fala: gente, como eu fui tolo. Olha o que Deus preparou para mim. Eu gastei meu corpo, gastei minha ansiedade, gastei meu coração, gastei minha fé atrás de uma coisa que faltou esperança, faltou confiança. Então, se Deus não atende, é porque aquilo vai nos levar, às vezes, para longe dele. Se Deus não atende, é porque aquilo ali vai me levar para um pecado, para fora do propósito de Deus. Então, a gente Amém. tem sim pedir, buscar e bater, mas por causa da situação da gente. Para Deus conhecer o nosso coração, porque a resposta ele já tem. Ou, de repente, ele não vai atender. Aquilo ali não vai ser bom para a gente. Então, achei muito interessante isso, Fernando, que você Amém. colocou. Eu queria Amém. deixar esse pensamento Amém. aí. Mateus 7:7. Isso. Você está falando, me lembrou um pensamento de um autor antigo. Ele se popularizou e muita gente repete, mas, enfim, eu particularmente acho correto. Que ele assim, que Deus, a oração não é aquele que ora. Você está dizendo, Deus já sabia desde o começo o que ele ia fazer. Então a minha oração não muda Deus. Eu é que não sabia o que Deus ia fazer. Mas a oração transforma aquele que ora. Então, às vezes, a gente está insistindo numa coisa e Deus está demorando porque nosso coração ainda não está onde Ele quer. Porque mudar aquela situação é fácil para Ele. Mudar o meu coração não é tão simples. Então, Ele espera ver o meu coração mudar. Aí a situação pode mudar. Irmãos, eu queria aproveitar aqui e apresentar assim agora oficialmente o casal que ali na telinha, o Danilo e a Milena, os dois ali. Danilo já está há algum tempo em Brasília, mas agora a Milena e as filhas vieram, né? Já estão com o CEP em Brasília, endereço, residência, irmãos de Salvador, muitos aqui conhecem, né? Também nós conhecemos há muito tempo. Tenho certeza que vão assim cooperar muito aqui com a igreja, da mesma maneira que cooperavam lá em Salvador. Danilo era um dos líderes lá e as três meninas ali, ó, Maitê, Melissa e Malu. Aí pronto, tá todo mundo ali. Então, bem-vindos. Deus abençoe vocês. Temos assim certeza de que vocês vão ser bastante úteis aqui. Não é não só isso. São pessoas extremamente agradáveis, receptivas, enfim, já nos abençoaram algumas. Acho que nós nem conhecíamos Danilo e Milena, eles não tinham nem filhos. Ficamos hospedados uma vez, eu e Sandra, no apartamento deles, não sei nem se eles lembram disso, há muitos anos. Mas, enfim, sejam bem-vindos, que Deus abençoe, se quiserem. É ruim esse encontro virtual, porque não dá para a gente, né, assim, abraçar, mas Felipe quer fazer um abraço virtual aí, Danilo, se quiser falar também. Obrigado, Fernando. Está conseguindo me ouvir? Agora estou. Está conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo, sim. Agora, subiu muito obrigado pela recepção. Estamos muito felizes em estar aqui na comunhão dos santos aqui em Brasília. E estamos regozijantes aqui com esse encontro, bebendo aqui com os irmãos. Muito legal. Então, muito obrigado. Estamos nos sentindo em casa. Já nos sentíamos antes, agora muito mais. Né? Amém. Então, obrigado Amém. aí, irmãos preciosos. Nossa casa está aberta aqui para os irmãos, para cooperar com vocês. Somos servos Amém. aí de vocês. Amém. Sejam bem-vindos. Irmãos, tem uma hora a Luíse tinha uma mãozinha levantada. Em algum momento, eu não sei se foi assim,
pedindo para falar. Luiz, já foi cuidado da menineira. Oi, Fernanda. Era para mostrar a pequena que nasceu, a Suzana, né? Nasceu dia 8. Mas ela teve um probleminha ali, está tendo que complementar ali. Acho que está terminando de se arrumar para ser trazido. Espera só um instante. Tá bom. Enquanto a gente espera a Suzana, o João Gabriel queria compartilhar, ainda está online aí, João? Você quer usar esse tempinho agora para compartilhar? Bom dia, igreja. Estou aqui. Compartilhando uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, no meio dessa palavra compartilhada pelo Fernando e o Garrincha, e muito preciosa, bênção. E uma coisa que desde a criação, o nosso Deus demonstrou é que Ele é um Deus de relacionamento, e que todo fim da tarde, todo entardecer, Ele ia se relacionar com Adão e com Eva. Então é algo que desde o princípio Ele demonstrou o que queria com o homem, com a sua criação. E Ele realmente atende os nossos pedidos, Ele realmente quer nos ouvir, e isso é demonstrado em diversos momentos na sua palavra. E é muito diferente a gente viver a permissividade e a vontade de Deus. Tem como a gente viver só a permissividade, mas também tem como a gente viver a vontade. E Deus permite, assim, diversos momentos. Quantas vezes a gente não leu Paulo falando que ainda não foi permitido pelo Espírito que ele voltasse a um determinado lugar para que ele fosse pregar. Então, Paulo, apesar de querer pregar algo nobre, algo assim, serviço para o reino, algo santo, Deus não permitiu que ele fosse. Porque, apesar de ser algo na oração de Paulo, de querer visitar, de pedir ao Senhor para isso. Então, porque não era da vontade de Deus. Então, Deus encontrou em Paulo um coração onde ele estava disposto a viver a vontade do Senhor, mesmo em atitudes nobres, em atitudes boas, aos nossos olhos, né, os olhares humanos, mas ele dependeu do Espírito. Da mesma forma, lá em 1 Samuel, Deus era o rei daquele povo, mas o povo pediu por um rei humano, um rei homem, e Deus não se agradou disso, porque ele queria ser o rei daquele povo. Mas o povo pediu um rei humano. Deus não se agradou. Mas o próprio Deus falou assim: Samuel, como estes homens nunca te desonraram, sempre te escutaram, te respeitaram, dê a eles, ordene um rei a eles. E aí foi ordenado Saul. Deus não se agradou disso, mas foi um pedido do povo. E aí entra a questão da paternidade do nosso Senhor, a característica dele ser paterno. E o que nos motiva, o que me motivou, o Senhor falou ao meu coração quanto à motivação, quanto a gente está intensificando esse relacionamento com o Senhor, foi a questão de ele ser pai, onde ele quer que os seus filhos entrem na presença dele o máximo de tempo possível, porque habita em nós um espírito que clama Abba Pai. Abba Pai é o balbucio de uma criança. Então, existe dentro de nós e a gente precisa que nosso espírito esteja realmente sendo manifestado acima da nossa carne, acima da nossa alma. E quando esse espírito ele se sobressai sobre a nossa alma e sobre a nossa carne, ele vai clamar Abba Pai. E como um pai, independente humano ou nosso Pai celestial, ele não importa se a gente pede pouco, se a gente pede muito, ele sempre vai estar à disposição e vai fazer o máximo para nos ouvir e satisfazer os nossos desejos. Amém. Mas aí entra uma questão onde a gente está disposto a abrir mão desse pedido onde a gente está. Então a gente pede: Senhor, cure esse irmão, nós lhe pedimos isso. Nós lhe pedimos e queremos que o Senhor cure isso. Mas estamos dispostos a também, se assim for a vontade do Senhor, que o Senhor não cure esse irmão, sejamos ainda assim fiel a eles e nos relacionando e amando a ele. Amém.
mas estamos dispostos, da mesma forma que Paulo estava disposto a não visitar aqueles irmãos a qual ele estava sentindo vontade, queria compartilhar do reino. Então, da mesma forma, Davi. Não, da mesma forma, José do Egito. Ele sofreu de tudo do pior, foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Até tive a oportunidade de compartilhar isso com alguns irmãos, de ele sofrer de tudo. E isso logo me refere a algo terrível que um ser humano pode fazer, um pai vendendo a sua filha como escrava sexual, por exemplo. Isso é algo terrível. Mas ainda assim, José do Egito teve um olhar espiritual, teve realmente uma compreensão divina, que após ele ter sofrido prisão, escravidão, tudo do pior, lá na frente, quando ele se tornou governador do Egito, ele compreendeu, quando seus irmãos foram visitá-los, ele compreendeu. Irmãos, ele falou assim, irmãos, se cheguem a mim, vem cá, me deem um abraço. Amém. E por que ele falou isso? Porque ele soube perdoar, em primeiro lugar. Mas, além de perdão, ele compreendeu que o Senhor é soberano sobre a vida dele. E ele falou, se cheguem a mim e não se culpem pelo mal que vocês fizeram a mim. Porque através desse mal que vocês fizeram a mim, hoje eu estou na posição onde estou. Eu vim à frente de vocês para que eu venha dar o suprimento a vocês. Porque eles estavam já no 2º ano de miséria, no 2º ano de fome lá no Egito. Então ele compreendeu com o olhar espiritual que o Senhor é soberano e fez ele passar por todas aquelas situações para que, naquele momento, ele conseguisse dar o suprimento aos seus familiares, a seu pai, mas também a seus irmãos que foram muito maus com ele. Amém. Então, Deus, ele é um Deus paterno, onde deseja se relacionar, e desde a criação ele demonstrou isso. Então, ele anseia. Então, não vamos encarar isso como uma religiosidade, uma obrigação de estarmos no nosso quarto, colocando o joelho no chão, tendo um relacionamento com ele, orando, fazendo uma breve oração, uma breve leitura da palavra, mas sim tendo a consciência de que ele anseia por entrarmos na presença dele, por estarmos com o nosso joelho no chão e clamarmos por isso. E ele escuta as nossas orações e viveremos, em nome de Jesus, a vontade dele, além da permissividade dele. Amém. E é isso que eu queria compartilhar. Amém, meus caros. Amém. Estamos recebendo aqui uma visita ali do Wagner. O encontro virtual tem lá suas vantagens, né? Então, Wagner queria também trazer aqui uma palavra para a igreja sobre Ivanize. Oi, Wagner, bom ver você aí, saudável. Diga, irmão. Bom dia, meu amado. Eu queria realmente agradecer, especialmente ao meu companheiro Fernando, todo o carinho, todo o amor, todo o cuidado, todo o zelo. Fernando teve comigo o tempo todo, quase todo dia a gente se falava por mensagens ou por telefone. E assim, queridos, eu já sepultei meu pai, minha mãe, 2 irmãos. Eu quero dizer que nessas horas não tem palavras, tem a presença, a companhia, o estar junto. E, Fernando, quero te honrar, meu amado, como meu irmão e companheiro. Estou vendo o Zinho ali com a Johnnyzinha também, sei que eles também estiveram juntos conosco, e todos vocês, eu sei pelos relatos do Fernando, pelos relatos de Felipe, Aline, toda a igreja estava mobilizada, né, em favor da vida da Ivanize, da nossa vida. Eu e Lucas também passamos por essa situação, mas superamos bem, graças a Deus. A Ivanize é que deu essa complicada. E nesses momentos, queridos, Deus me falou muito sobre fé. Até interessante o que o João Gabriel acabou de compartilhar, porque eu consigo ver a fé sob 3 aspectos. Eu vejo a fé natural, que é aquela que você não precisa nem ser convertido. Até amanhã a gente se encontra na hora do almoço. Você tem uma fé natural de que isso vai acontecer. Você não precisa nem conhecer o Senhor para ter essa fé. É uma fé natural que todo ser humano já nasce com ela. E tem a fé que já aponta para um mundo espiritual, já da conversão, que é aquela fé que diz que eu sou salvo, que eu estou sendo salvo e serei salvo, né? Essa fé que o Espírito Santo nos conduz e nos convence, traz em nós essa convicção. Mas tem uma fé sobrenatural que é um dos dons sobrenaturais do Espírito Santo.
ali dos 9 dons sobrenaturais, um deles é fé. É uma fé que, através dela, e vem outros dons sendo manifestados, que é uma fé que você vai ver montanha se curvar, você vai ver um monte se mover, você vai liberar cura, você vai receber palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, e tudo isso provém dessa fé sobrenatural. A fé, para mim, de uma forma prática, Fernando e amados, eu gosto, às vezes, de substituir a palavra fé por confiança. Confiança. Porque nesse processo todo da Ivanise, chorei muito, me ajoelhei muito diante do Senhor. E todas as vezes que eu acordava na madrugada, eu ia orar. E assim, queridos, em momento algum, eu digo para os irmãos, em momento algum, eu achei que essa enfermidade da Ivanise seria para a morte. Em momento algum. Eu tinha absoluta confiança de que a minha morena voltaria para casa. Eu estava sofrendo pelo processo, que eu não sabia por quanto tempo isso passaria, que tipo de processo. E nesse processo todo, o Senhor me trouxe uma palavra que eu compartilhei com os filhos, até com os irmãos, eu mandei uma mensagem também. Eu lembro que em algum momento do processo eu mandei essa mensagem para os irmãos, que é o Salmo 40, de 1 ao 4, que diz: esperei com paciência pelo Senhor. E Romanos 5 diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança, e a esperança, fé. E aí a perseverança tem a ver também com paciência, esperar no Senhor, no tempo de Deus. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Terão a fé prática, a dependência do Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. E eu quero dizer para os amados que eu não tinha outra opção. Era confiar ou confiar. Mas como é bom confiar rodeado de tantos amados, tantos companheiros queridos, vocês todos foram elevados ao papel de meus companheiros de batalha. Fernando é companheiro de ministério, mas vocês todos são meus companheiros de batalha, reconhecidos na minha vida e na vida da minha família. Agradeço também por todas as orações ao Silvio. Silvio, hoje recebemos um áudio da esposinha dele, já está tomando banho só, daqui a pouco já está voltando para casa, sentou. Tivemos o Marcos, que o Fernando é um primo do Fernando, ou perto disso, sobrinho do Fernando. Sobrinho, e já está em casa, para a glória do Senhor, foi entubado, menino de 30 anos. Tivemos a Flávia, uma irmãzinha aqui nossa, também entubada, já saiu da intubação. Tivemos nosso amado também, companheiro irmão Horácio, que passou por essa turbulência aí desse infarto fulminante que ele experimentou, mas está melhor do que nunca. E tantas outras situações, queridos. Eu quero, assim, externar a vocês minha gratidão ao meu Senhor, primeiramente, e a cada um de vocês. Todo carinho, todo amor, amém, todo choro, todo andar junto conosco. É doloroso passar por esses processos, mas passar com o Senhor e com a família de Deus não tem preço, não tem nada que se possa comparar. Eu quero, então, mais uma vez dizer, Fernando, Zinho, amados companheiros do Senhor, muito obrigado. Jesus abençoe a cada um de vocês, e quero dizer que a nossa fé é exercitada, queridos. Não é à toa que essas tribulações vêm, porque a tribulação produz perseverança, eu não posso desistir. A perseverança, experiência, porque eu perseverei, eu passei, eu estou tendo experiências novas. A experiência, esperança, porque quando vier uma outra luta, eu vou falar, calma, já passamos por isso e vencemos, esperança. E a esperança, fé, confiança no Senhor. Amém. Beijo em todos, amo vocês. Amém. Muito obrigado. Amém. Quero também externar um agradecimento muito especial à nossa querida irmã e amada doutora Márcia Widmer, que foi incansável, e também ao Alfredão lá, o maridão, porque
até 1h30, 2 horas da manhã, a Márcia esteve falando comigo, me acompanhando, eu indo a médico, voltando de médico, e ela também ainda me abençoou com um cardiologista especialista aí na área já da Covid, que foi assim, um instrumento de Deus, que entrou na UTI, um homem cheio de autoridade e de conhecimento, entrou na UTI, mudou procedimentos, mudou medicamentos, foi assim um instrumento de Deus. Então, muito obrigado, queridos. Meu coração é cheio de gratidão. Eu, Fernando, desejo imensamente, assim que pudermos estar juntos, já a gente conversou sobre isso na sexta, né, Fernando? Estou com muita saudade desse ajuntamento das nossas turmas, Pois é. para estarmos juntos, nos abraçarmos, nos beijarmos e pularmos na presença do Senhor. Um beijo, então. Amém. Amém. Eu queria dar um testemunho sobre Wagner e Horácio. A gente tem conversado muito esses dias todos, enfim. Tem pessoas que passam por situações difíceis, de aflição, enfim. E aí a pessoa depois, assim, nossa, minha vida mudou completamente. Eu mudei, eu pensava de um jeito, agora eu penso do outro. Assim, glória a Deus quando isso acontece, que a pessoa usa uma situação dessa para rever a sua vida, a sua caminhada. Tá. Mas Horácio e Wagner, assim, para a glória de Deus, eles não mudaram nada. Continuam sendo as mesmas pessoas. Você fala com Horácio, é a mesma empolgação, a mesma animação, a mesma aquele negócio. Assim eu talvez tenha aprofundado isso, né? Mas não mudou nada. Não está nem assim, estou pessimista, estou meio assim. Não mudou nada. E Wagner, pelo que esses irmãos estão vendo, para a glória de Deus, Tá também não agitado, mudou nada. né, Fernando? Tá mais Tá. Glória a Deus. Sinal assim de que Deus está realmente construindo coisas sólidas. Estou vendo ali o Vitor e a Luíse com a Suzana. Essa apresentação não vale, viu, irmãos? É só para... essa aqui é pro tempore, assim, é a doc, assim, né? Vamos fazer uma definitiva depois. Depois a gente vai, com a graça de Deus. Deixa eu me aproximar aqui. Isso, vamos ver aqui. Para vocês verem aqui. Você está chegando. Essa é a Suzana. Suzaninha. A nossa princesa nasceu dia 8. Né, filho? A princesa, a irmãzinha. Isso. Tá muito bem. Nós, orem por ela, né? Não foi fácil uma gestação nesses tempos de pandemia e um parto nesses tempos de pandemia, mas com a graça de Deus estamos indo em frente. Amém. Mas só lembrar aqui, reforçar um pedido de oração ainda pela Lucita, porque ela está em tratamento e precisa aí se precaver, porque a situação que ela teve, né, dessa embolia pulmonar, isso se produziu no organismo dela, teoricamente pode acontecer de novo se não houver toda uma prevenção a essa trombose, né? Enfim, então continuar orando por ela e pelo Silas, meu cunhado, né? Também os irmãos oraram e acompanharam muito a situação dele, ele fez a cirurgia, está se recuperando, está indo bem a recuperação, mas ainda com algumas debilidades, e essa semana agora deve ter uma consulta com os médicos para definir o tratamento da quimioterapia que ele vai ter que fazer. Então, vamos orarem para que tudo aconteça. Ele está sendo bem atendido lá no hospital universitário, mas como o hospital público tem suas limitações às vezes, enfim, precisa oração tanto para a coisa andar e andar da melhor forma, né? Assim, os médicos que têm tratado ele são excelentes e tudo, mas a gente não está dando alta da oração, não. Continuar orando aí por eles, tá bem? Eu não sei se esqueci mais alguma coisa, deixa eu ver se tem mais alguma. Isso. Bom, irmãos, é isso, então. Acho que o Senhor nos abençoou essa manhã e já em começo da tarde. Seguimos com confiança. E o Senhor está no controle, como nós dizemos, mas sabendo quem é esse Deus que está no controle.
é o nosso Pai. E qual é o projeto, o propósito dele para nós? Que planos ele tem para nós? E pensando em qual o nosso relacionamento com ele, como podemos e devemos crescer no nosso relacionamento com ele. Que aí nós não vamos só dizer isso, Deus está no controle, nós vamos experimentar isso a cada momento, a cada passo, para a glória do Senhor. Amém? Amados, que a graça de Jesus